noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos aproveitar então um instante maravilhoso como este para nos unirmos, né? Hoje é o Dia dos Namorados, então vamos nos unir, né, em sentimentos com aqueles que amamos, na verdade, aqueles que já desencarnados, aqueles que estão na terra, aqueles que ainda não vieram, aqueles que estão, as nossas almas gêmeas, porque às vezes a gente está solteiro, né? Então às vezes os irmãos estão solteiros, também têm as suas almas gêmeas no plano espiritual, esperando, né, ou ajudando, na verdade. Hoje meu pai que está lá no plano espiritual, está aqui com a gente, na verdade, está enamorado, né, no Dia dos Namorados com a sua alma gêmea, não é verdade, gente? Então, aproveitando esse dia maravilhoso e divino, para que estejamos juntando ainda mais energias, proliferando amor, união, para todos aqueles que estiverem conosco, eu estarei hoje tendo a oportunidade de fazer a palestra, tá bom, gente? Não, hoje a Sandra falou que não tinha ninguém, mas você mesma, ela falou, é brincadeira, é brincadeira. E aí eu vou falar hoje sobre a reencarnação e a renovação. Então, para que a gente entenda bem esse trabalho, eu fui atrás do Evangelho segundo o Espiritismo, eu fui atrás de algumas palestras do nosso irmão Haroldo Dutra, eu fui atrás dos Espíritos, eu fui atrás de algumas obras, né? E fui atrás também dos conhecimentos que o nosso irmão José Sola nos deixou, né? Aí, esse atrás dos conhecimentos tem que estar aqui, né? No nosso inconsciente. Então, a gente tem que pedir orientação, a gente tem que pedir paz e amor aos nossos irmãos espirituais, licença para que estejamos fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível. Porque, gente, por mais que a gente ache que a gente está acertando a gente muitas vezes erra, tá? A gente tem que ter essa consciência dentro de nós. Só que a gente não tem que agradar a maioria, nós temos que agradar a José de Mococa. A gente tem que dar uma conversa com a Isabel agora há pouco, tem que agradar a José de Mococa, a gente tem que agradar a doutrina espírita, a gente tem que buscar esse trabalho bonito com essência, com amor, trazendo ele do mais límpido possível, mais puro que possamos fazer para as nossas almas. Tá bom, gente? E para começar sobre a palestra, falar de reencarnação para um monte de espíritas aqui que estou hoje, né, tanto encarnados como desencarnados, é até mesmo uma afronta, na verdade. Espíritas tão inteligentes, espíritas já tão estudados, já sabem de cor e salteado. Só que tem uma novidade para vocês: a reencarnação não é só da doutrina espírita, a reencarnação é uma lei natural, é uma lei que existe para todos nós, é uma prova inconteste, ela está em todos nós. Como a natureza está presente em nossas almas, como nós vivemos, como nós tivemos nosso princípio, como nós nascemos, crescemos, morremos e renasceremos, como nos diz Allan Kardec, na verdade. Esta é uma prova inconteste que sempre estará dentro de nós. E é interessante que existem outras doutrinas que não o cristianismo, que também acredita na reencarnação. E mais interessante ainda, gente, é que a reencarnação, ela está tanto no judaísmo, há muitos anos atrás, lá no tempo de Cristo já, antes de Cristo, na verdade, já se fazendo presente, né? Allan Kardec não foi, antes de ser Allan Kardec, ele já não esteve como celtas, né? E ali eles acreditavam já na reencarnação. Druidas, desculpa, os celtas também, né? Também acreditavam na reencarnação, né? E eles acreditavam já nessa existência. E temos o budismo, temos o judaísmo, temos outras religiões que também acreditam na reencarnação, que acreditam. E na Bíblia, gente, por mais que a gente lute para não entender, está aí a reencarnação viva para todos nós. Há uma diferença entre ressurreição e reencarnação, né? O renascer, que muitas vezes se fala da Bíblia, renascer de novo. Tanto é que eu trouxe uma das frases, né, uma das partes da Bíblia para nós, para que a gente entenda bem onde Nicodemos, né, eu até escrevi aqui para que não tenha nem erros, né, nenhum erro da minha parte. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, né, Nicodemos, Rabi, bem sabemos, só dando uma pausa, quando ele diz Rabi, quando ele já vai em direção ao Rabi, porque ele foi à noite, bem no final da noite, ao escurecer, para que as pessoas não o vissem, porque ele era da alta sociedade, né? Ele era ali, na verdade, um rabino, né? Então ele diz assim,
Rabi. Rabi, quando eles estão falando Rabi, ele está dizendo assim, Senhor, Mestre, ele está fazendo uma referência, mas uma reverência mesmo, de um alto escalão. É a mesma coisa eu chegar, para que a gente entenda bem, chegar assim numa escola, e você está entrando, eu sei que hoje em dia não é bem assim que funciona, né? Mas vamos manter os nossos princípios, chegar assim numa escola e chegar assim, professor, você está falando, ô professor, o que você está fazendo? Você está mostrando que ele é o professor e você é o aluno, que ele é o mestre, que ele está ali para ensinar, e você está ali para aprender. E o que acontece? Jesus veio a este e diz nessas palavras, Rabi, bem sabemos que és mestre, ele já diz 2 vezes, né? Aí ele põe, vindo de Deus. Então ele já tem entendimento, já é esclarecido, e a gente vê que Nicodemos, ele já vem de reencarnações passadas, como em outras, no próprio Evangelho, se mostra que Nicodemos é uma alma muito madura, né? Aí está lá, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Aí quando ele fala, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, o que ele está querendo dizer? Não sinais de mãos, não é isso, né? Os sinais é a representação. Qual o sinal que você faz? Nós, por exemplo, os espíritas, quando estamos aqui, nós falamos bonito, podemos dar passes, orientação, podemos fazer tudo isso, né? Podemos fazer as coisas mais lindas que a doutrina espírita nos pede. Conhecimento, então, maravilha. Só que se estivermos saindo daqui e não exemplificarmos aquilo que estivermos fazendo, nós não estamos dando o sinal real. Na verdade, se estivermos fugindo daquilo que está ao nosso encontro, que precisamos fazer para nos melhorar, estamos, na verdade, entrando em contradição. Então, estamos fugindo dos sinais. E aí ele nos diz, né? Ele fala, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Então, o exemplo, o que Jesus apresenta, né? As curas. E o que meu pai sempre falava, Jesus não veio somente para trazer as curas. Depois de Jesus, ou antes de Jesus, houve tantos espíritos que já fizeram curas e ainda fazem curas, não é? Existem vários encarnados, desencarnados fazendo cura constantemente. Ele quis trazer a boa nova, o amor, né? Tanto é que a palavra amém, né, em hebraico, ela significa o amor dos nossos pecados, não é isso? Que está escrito em hebraico. Então o que acontece? Ele sempre nos trouxe este amor e quer que este amor seja proliferado para todos nós. Isso do amém eu tirei do Haroldo Dutra, tá, gente? Estou falando de onde eu tirei cada coisinha para a gente que entenda bem mesmo. Aí ele fala, voltando, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele, certo? Então, quer dizer que ele estava com Deus, ele mostrou que estava com Deus. Aí Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode vir ao reino de Deus. Quem nasce do Espírito, nasce do Espírito. Quem nasce da carne, nascerá da carne, né? E aí o que acontece? Nicodemos responde, né? Ele chega e diz, mas como pode o homem velho voltar ao ventre de uma mãe? E aí Jesus disse, ó grande sábio, né? Grande mestre de Israel, se vós não sabes as coisas da matéria, como explicarei-te as coisas do Espírito? Então aí ele mostra a comprovação da reencarnação, e além de mostrar a comprovação da reencarnação, ele ainda nos mostra que aquele sábio que é tão sábio, não é tão sábio assim, que ainda precisa entender as leis do Espírito. Como você pode querer entender as leis do Espírito se ele não consegue entender a lei da matéria? Se ainda está preso? Na verdade, ele nos mostra, né? Jesus nos mostra, quando ele fala da água, muitas vezes na Bíblia, que a água é o Espírito, né? Que nascemos do Espírito e que voltaremos ao ventre materno, onde a água flui, o Espírito voltará entre nós. Estamos trazendo a reencarnação novamente, Jesus nos falando sobre isso, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, né? Tem bastante fatos falando sobre Nicodemos. Então, é muito bacana isso. Não só isso, também tem os apóstolos também que falam muito sobre a reencarnação o tempo todo. Renascerá de novo. E tem uma outra parte também que eu quis trazer para vocês, né? Que é dos discípulos. Que os discípulos, aquele bafafá todo que teve por causa do João Batista, né? Aí, por que dizem que Elias veio primeiro? Aí Jesus respondendo, em verdade Elias virá primeiro
e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conhecemos. Mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falava de João Batista. Então Elias veio, na verdade, para estar trazendo isso. Tanto é que nos relatos evangélicos, eu não sei se vocês sabem, Elias, ele decapitou algumas pessoas naquela época, antes, pedindo em prol da liberdade, e depois ele veio como João Batista e foi o quê? Decapitado. Então, provando a reencarnação, e não só provando a reencarnação, como também trazendo a explicação da reencarnação através das provas claras e não obsoletas como a gente imagina, vocês falam sobre reencarnação. A reencarnação é algo fictício, a reencarnação é algo assim, que não pode ser pensado, que não pode ser imaginado. Gente, se nós imaginarmos um Deus Todo-Poderoso que não nos faz ter a chance de voltarmos à Terra, renascermos de novo, que não assistiu Allan Kardec, o filme, vai lá assistir, que ele fala bastante sobre isso, renascer de novo, estar buscando a misericórdia, estaremos tendo em nossos pensamentos de que estaremos indo para o céu, paraíso ou para o inferno. Como poderíamos estar vivendo como seres imortais, na evolução, num céu, sabendo que temos um filho nosso no inferno, padecendo? Ou sabemos que estamos nós mesmos no céu, ou lá no inferno, que a gente sempre pensa o contrário, mas quando estamos lá sofrendo no inferno, chorando e padecendo, muitas vezes nos arrependendo de tudo que fizemos, querendo a nossa mãe. Se nós, pai e mamãe, perdoamos tanto os nossos filhos por tudo que eles nos fazem, não é verdade? Porque isso acontece, Eles às vezes fazem as coisas erradas, a gente precisa, dar um corretivinho, mas depois o que acontece? A gente perdoa, a gente continua a nossa vida e vai esclarecendo os nossos filhos para que eles cresçam. Se a gente consegue perdoar os nossos filhos e somos imagem e semelhança de Deus, perante a grandeza perante o absoluto, nós como relativo, é claro de que nosso Deus, não estaríamos relegando ao inferno eterno, nem ao céu beatífico, onde estaríamos ali esperando os nossos irmãos, pensando nos nossos irmãos sofrendo eternamente. E aí, gente, estaríamos, na verdade, jogando tudo por terra abaixo, em questão que Jesus nos veio à terra nos dizer para amarmos os nossos irmãos, na verdade, e a Deus acima de todas as coisas. Porque estaríamos tendo que ir para o plano espiritual, para o céu, que seja, para o outro lado, cerceando tudo que esteja ligado ao amor. Estaríamos perdendo a manifestação do amor, porque como estaríamos sentindo amor estando num céu ou em algum lugar sem aquelas pessoas que amamos? Então a reencarnação, ela é beatífica, ela é maravilhosa, ela é linda, ela nos ensina a crescer espiritualmente. Por que eu escolhi o tema reencarnação e inovação e saí explicando tudo isso daí para vocês? Porque eu acho que a reencarnação, explicar somente a reencarnação, não nos basta. A gente tem que explicar a reencarnação, mas nos renovarmos na reencarnação. Nós temos que crescer na reencarnação, temos que buscar algo de melhor nela. Porque eu venho, reencarno, Infelizmente nós espíritas temos essa mania, na próxima reencarnação eu faço. Na próxima reencarnação eu vou lá pro finalzinho da vida, eu vou dar um jeitinho, Eu deixo pro final da vida, Só deixa para outra reencarnação. E a gente desperdiça a oportunidade de fazer algo de melhor. E tem tantas coisas que nós podemos fazer de melhor, como eu estava falando lá no início, dos trabalhos, Que nós, mesmo acertando, erramos. E nós temos que ser humildes e entendermos que temos que buscar aprender através dos nossos próprios erros, das nossas próprias imperfeições, das nossas próprias dificuldades e ajudar aquelas pessoas que estão conosco. Porque nós não reencarnamos sozinhos, meus irmãos. Quando reencarnamos, nós reencarnamos várias vezes. Vamos voltar ali em Leon Denis, na Fieira Evolucionista, vamos voltar ali na pluralidade,
das existências, só que não na palingenesia, não na encarnação individual em que nos demoramos, aonde somos já seres individualizados, em questão homens, mas estamos fazendo esse percurso do minério, né? Porque a alma dormita no mineral, ela sonha no vegetal, ela anima-se agita-se no animal e desperta no homem, não é verdade? Segundo as palavras de Leon Denis. E aí ela vai estar se resplandecendo no campo angelical, aonde o amor se transformará na mais das purezas, das mais das atitudes que o homem pode alcançar. Só que para essa palingenesia que já existe, nós estamos em junção com vários espíritos, lá no início no psiquismo e depois na individualidade, alcançando o estágio da individualidade em espíritos, e estamos travando lutas constantes com estas entidades, com esses nossos amigos, para reencarnar. Então, quando eu digo que nós não reencarnamos sozinhos, é porque não estamos sozinhos nesta caminhada, estamos juntos, e cada irmão nosso que reencarna conosco, nós temos uma responsabilidade imensa diante desses irmãos, não é? Quantos de nós, meus irmãos, aprendemos a orar? Quanto de nós aprendemos realmente a fazer a oração singela, a oração verdadeira, a oração que vem da alma? Ao tempo de Moisés era necessário, na verdade, as pessoas, olho por olho, dente por dente, na verdade, como era indicado as leis, os 10 mandamentos, mas aí depois, o que acontece? Precisou-se renovar-se este estado, indo para o cristianismo, onde Jesus nos trouxe amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas, na verdade. E aí depois veio o Espiritismo, trazendo essa máxima maravilhosa e divina, que é o Consolador prometido que Jesus nos deixou, né? Para que estivéssemos ajudando, amparando e continuando com o cristianismo redivivo. Porque muitas pessoas ainda olham e acreditam o Espiritismo como o não cristianismo, como uma doutrina que não seja cristã. Mas a base da doutrina espírita é o cristianismo. Tanto é que existe o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a moral da doutrina espírita. Tudo é a moral da doutrina espírita, né? Mas ele nos traz o Evangelho, né? Ali esclarecido sobre o estado da Bíblia, né? Da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus, das passagens. E se a gente for ver bem, existem outros livros, como o do Humberto de Campos, que nos mostra a Boa Nova, um livro maravilhoso divino, também trazendo os passos, na verdade, dos nossos grandes mensageiros que estiveram naquela época, que foram os apóstolos. E a gente vê outros livros também maravilhosos divinos nos mostrando sobre a reencarnação, no caso da nossa irmã Ivone Pereira, Memórias do Suicida. Quem não viu isso, gente? E aí a gente fala assim, eu não pedi para reencarnar, não é assim? Eu não falei para reencarnar. Gente, realmente, como a mamãe da Karen falava, você não pediu para reencarnar, minha filha, você implorou, você falou, pelo amor de Deus, para reencarnar. Não é verdade, porque quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente vê lá o Mário Quintana, né? Vemos o Camilo, tivemos os irmãos que estavam lá, né? Necessitados e queriam reencarnar, e eles faziam, eles imploravam para reencarnar. Por quê? A consciência da gente, ela martela tão forte dentro de nós, que a gente tem aquela necessidade, eu preciso fazer algo para melhorar, eu preciso agir. Só que quando a gente está no plano espiritual, a gente não está envolto pela carne, né? O reencarnar, vir a carne, né? Voltar à carne. A gente não está ainda preparado ainda, né? Para voltar, ou melhor, a gente está mais desperto. E aqui na Terra, a gente desperdiça muitas oportunidades, porque a gente está envolto, né? A gente está envolto com as ludibriações da matéria, né? Os envolvimentos físicos, né? A parte social, os hábitos sociais, o próprio orgulho, a vaidade, né? A intervenção das entidades negativas que a gente dá guarida, não é verdade? Então o que acontece? Esses espíritos, eles se aconchegam a nós e nós nos aconchegamos a ele, onde desperdiçamos as nossas oportunidades. Gente, uma coisa que é bem clara e uma coisa que a gente deve se pensar bastante. Nós temos na nossa vida vários momentos. A gente pode, em várias encarnações, desperdiçarmos oportunidades, é claro.
Mas a gente tem individualidade, temos o livre-arbítrio e podemos, em uma reencarnação, aproveitar a oportunidade mais que 1000 reencarnações. E vos digo mais, em uma reencarnação, vocês já perceberam uma coisa? Quando a gente passa por muitas dificuldades, e assim, nossa, parece que eu já tive várias vidas em uma só. Você passa por dificuldades, venci uma, venci outra, fala, nossa, parece que eu tive várias vidas em uma só. E você teve, não na concepção da palavra, né, gente, vamos confundir, mas você teve, você está lutando, e cada vez que você luta, que você vence, você está fazendo um alguém diferente, uma vida modificada. Lógico, na mesma reencarnação, melhorando seu espírito, né? Mas você está se modificando, você está crescendo, você está se desenvolvendo. E quando você for ver bem, às vezes você desperdiçou, não estou falando para ninguém deixar tudo por último, tá, gente? Mas às vezes a gente desperdiçou a vida, 40 anos, 30 anos, 50 anos, a gente chega no finalzinho ali, né? Beirando o final do segundo tempo ali, nos acréscimos ali, né? Bem ali na prorrogação, a gente fala, não, vou melhorar e vou combater todos os meus males. Claro que você não vai ficar sem resposta daquilo que você já fez, mas o arrependimento, a renúncia, o sacrifício é que vai fazer a diferença na sua pós-morte, no seu desencarne e depois para voltar ao lado de cá novamente. E muitos irmãos ainda, infelizmente, se demoram achando que na erraticidade a gente não evolui. Gente, a gente nunca deixa de evoluir. A gente evolui constantemente. A gente evolui em todos os lugares que nós estivermos. Mesmo achando que a gente não está evoluindo, a gente está evoluindo. Porque a gente não retrocede. A gente não estaciona. Allan Kardec até fala de estacionar, mas não estaciona, que ele quer dizer. Não estaciona em estar parado. A gente vive experiências diferenciadas. E estaciona naquele momento evolutivo, mas angariamos outras experiências e também evoluímos. Por que ninguém dá daquilo que não tem? Se a nossa maturidade não atingiu aquele local onde a gente deve estar, a gente não vai conseguir estar. Mas, meus irmãos, não por isso devemos deixar de executar o nosso trabalho, porque a oração, o amor, a espiritualidade vai nos trazer a chance de ajudar os nossos irmãos do jeito que nós podemos, da melhor forma possível, nos esforçando. Fonte Viva, Emmanuel nos diz de que carregamos os genes de Deus, o Espírito, né? Carregamos os genes de Deus no nosso Espírito. É claro, não fala dos genes, do DNA, ele fala da centelha divina do Criador, que amadurecendo-se desde o início, se transforma em individualidade espírito, onde torna essa forma hoje e que vai evoluir para toda a eternidade, nesta forma aprimorando-se cada vez mais, não é verdade? Só que temos que entender, meus irmãozinhos, que quando ele nos diz isso, ele nos está dizendo que nós carregamos tudo de mais maravilhoso que Deus tem, que Deus nos deixou. Então, não adianta, igual diz Esmeralda, tapar o sol com a peneira. A gente tem que entender de que os nossos espíritos vão evoluir, queiramos ou não. Se desperdiçarmos a nossa oportunidade, porque assim, nós hoje estamos dentro dessa casa espírita, aí achamos assim, eu só vou para a casa espírita porque minha obrigação é estar na casa espírita. Tudo bem, é muito bom vir à casa espírita, só que se você se doar e entender que pode dar um pouco mais daquilo que você está recebendo, não sou eu que falo isso, você estará ganhando mais, porque quem dá, recebe. Quem passa ensinamento estará alcançando mais ensinamentos. E não são todos, meus irmãos, que passam os ensinamentos das palavras que são, na verdade, melhores do que aqueles irmãos que, nesta reencarnação, aproveitam através do entendimento. Que já não ouviu falar daquele espírito que estava lá atrás, sentado, isso é uma história antiga, não é? Estava lá atrás, sentado, bonitinho, e o espírito estava ali dando palestra, falava bonito, não sei o que. Chegou, desencarnou, chegou lá no plano espiritual, chegou lá, pá, cheio de luz, né? E lá apagadinho, olhou assim, nossa, como é que você chegou, né, a tudo isso? E eu aqui, desse jeitinho, né? Eu falei tanto, ensinei tanto, trouxe tanto espiritual, tanto, né? Aí ele pegou, enquanto você falava, né, meu irmãozinho, eu escutava e agia. Então é isso que a gente tem que entender. A gente tem que escutar, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar nessa encarnação, mas a gente tem que evoluir. Eu trouxe uma matéria
que o nosso irmão Aguinaldo, o nosso irmão do Carmo, eles falaram várias vezes aqui, e eu peço até licença, porque eu trouxe vocês, quem quiser assistir a palestra do Aguinaldo do Carmo, acho que eles falam sobre isso daqui, sobre o Concílio de Constantinopla, né? Que é a supressão da reencarnação. A gente acha que foi a Igreja Católica, foi o Papa, foi os bispos, que chegaram lá e falaram, agora não vai ter mais reencarnação. Não, o que acontece? Ela foi recusada no segundo concílio de Constantinopla pelo imperador Justiniano, a sua esposa Teodora. Ela era uma, resumindo, né, porque a gente tem pouco tempo, mas ela era uma prostituta, né, e que ela foi, na verdade, se casou, né, e como lá o imperador era, vamos falar, não queria saber de nada, ele falou, vamos sancionar essa lei logo, e vamos sancionar, e sancionou aquela lei. E na verdade, por quê? Porque ela tinha aprisionado, matado suas companheiras, né, que já escravizado, elas estiveram fazendo fazendo o que ela fazia antes. Na verdade, então ela achou que, se ela sancionar, se ela cortar, né, se ela falar, acabou agora, então já é, então não vai ter mais reencarnação. Só que as coisas não funcionam do jeito que a gente acha. Não é assim, hoje eu vou chegar na doutrina espírita, eu vou mudar o jeito da doutrina espírita ser. Daqui para frente, a doutrina espírita não vai mais doar passe espiritual, vamos modificar o jeito de dar o passe espiritual, vamos fazer o passe espiritual Karate Kid. Gente, não importa, o jeito que você está fazendo, na verdade, é a emissão do amor que você passa. Você não pode mudar aquilo que já está na essência. Jesus Cristo não curava todos nós através simplesmente do olhar. O manto da irmã hemorrágica não foi ao toque do seu manto, a sua mão ao seu manto, lhe curou as suas chagas. O irmão leproso que apareceu, na verdade, no meio da estrada, ali, ansioso para a cura desse, Jesus, sem medo algum, colocou a mão sobre a sua cabeça e ele estava cheio de ataduras no corpo. E o que ele fez? Ele começou a sentir a melhora espiritual e se desenrolou todo. Gente, isso está em nós. É o que o nosso irmão Saulo fez na palestra de sábado. São as leis naturais. As leis da terra, no caso do nosso irmão Justiniano, né, pode ser mudada, mas a lei de Deus ninguém pode mudar. Elas são imutáveis. Não tem como fazermos diferente. Então, amar os nossos semelhantes tem que ser de dentro para fora. Não pode ser aparente. Não pode ser uma coisa forçada. Não pode ser uma coisa mecânica. Não podemos assumir nenhuma responsabilidade sobre algum irmão que não queira, mas podemos doar amor, carinho, gentileza, deixar essas nossas vaidades, nossos orgulhos caírem sobre terra e entender que, como Jesus disse, só o amor é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados. E por mais que estejamos querendo cessear as nossas leis, ou queremos mudar, ou queremos tapar o sol com a peneira, ou queremos fazer algo diferente, nós não estaremos fazendo algo diferente. Estaremos deixando de fazer algo novo. E por mais que pareça difícil entender, o novo nos traz esperança. O conhecimento nos traz, dentro dos nossos corações, a vontade de nos superarmos. O que acontece quando o irmão fica na ociosidade, ou quando ele vive as mesmas questões permanentemente? Causa-lhe a tristeza, causa-lhe as depressões, na verdade. Agora, quando buscamos algo diferenciado, de bom, de novo, quando estou falando de novo, gente, estou me direcionando ao Evangelho de Jesus. Estou me direcionando à cultura espiritual. Estou me direcionando às obras, o seu Sola, as obras de Kardec. É isso que estou me direcionando. Este algo de novo. Cuidar do novo. Mas o novo verdadeiro, das leis naturais que estão dentro do nosso âmago, dentro do nosso ser, que na verdade vai nos trazer as reencarnações posteriores. Muitos irmãos na Terra ainda têm essa dificuldade.
Tanto é que no judaísmo existe uma grande preocupação com isso, de falar sobre reencarnação, porque as pessoas falam sobre curiosidades com reencarnação. Isso ainda existe, né? Sobre as curiosidades de reencarnação, as pessoas deixavam de trabalhar, deixavam de executar as suas tarefas mais simples, e às vezes tarefas mais complexas. Então a sociedade deixava de evoluir. Então, para que não agisse curiosidade, isso ficava meio que no âmbito, meio discreto ali, para ninguém ficar comentando toda hora. Somente nos momentos de culto deles, nos momentos, não sei nem se chama culto, mas nos momentos ali de trabalho deles. E aí o que acontece? Eles não proliferavam, não falavam, todo o tempo sobre isso. E nós espíritas não nos diferenciamos. Quantos irmãos ainda a gente tem essa preocupação em saber, será que eu fui o príncipe? Será que eu fui o rei que carregou uma espada? Será que meus braços foram fortes, na verdade? Será que eu fui, na verdade, másculo? Ninguém quer ser, o morador de rua, naquela época. Ninguém quer ser, um mirradinho. Ninguém quer ser escravo. Ninguém quer passar, todo mundo quer ser rei, rainha, E a gente sabe que não temos como vivenciar todas as mesmas experiências, Como o nosso irmão José Sola falava. A gente tem que entender que não importa o que fomos, importa o que somos. E para saber o que fomos, é só saber como somos, olhando para o nosso espelho. Se formos à nossa casa e entrarmos em nosso quarto, nosso recinto, meditarmos conosco mesmo, trabalharmos as nossas inferioridades, buscarmos entender o que temos para melhorar, o que temos para ajudar, quando, meus irmãos, falamos algo, sentimos algo, quando temos remorso de algo que praticamos, mesmo que não estejamos culpados, mas a nossa mente às vezes se martela ali, porque às vezes, será que eu precisava ter feito isso, feito aquilo, isso aqui? Nós já estamos dando um passo, nós já estamos melhorando. E aí você olha para aquele espelho e você fala assim, eu posso evitar isso, eu posso evitar aquilo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, como eu sou? Aí você, sabendo como você é hoje, você vai lá, vê bem menos, bem mais, bem pior que você já é hoje, aí você vê como é que você foi ontem. É fácil de saber o que a gente foi, mas só que a gente ainda está preocupado com isso. Isto é fato, é característica do ser humano. A gente tem essa preocupação e às vezes a gente perde a oportunidade dentro dessa preocupação de estarmos servindo a Jesus, servindo aos nossos semelhantes. E uma coisa importante, gente, a gente não tem que obrigar ninguém a acreditar na reencarnação. Não precisamos, assim como não precisamos obrigar ninguém a acreditar no Espírito. Assim como não precisamos obrigar ninguém a acreditar em Deus. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente convive em nossos lares, pessoas que pensam diferente, não é verdade? Não precisamos. Nós simplesmente temos que fazer, como eu expliquei ali no começo, você lembra? Que o nosso irmão, ali, o nosso irmão Nicodemos, nos disse desse jeitinho, que ele fala assim, vou repetir, em verdade, Elias, não, esse aqui é, desculpa, Rabi, sem sabermos que és mestre, vindo de Deus. Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. É o sinal, gente. É isso que temos que apresentar. Os sinais, a exemplificação, o amor, a caridade, a ternura, a benevolência, o esforço, a renúncia, o sacrifício. Lembra lá de Allan Kardec? Quem vai lá, gente, de novo vou falar em assistir o filme. Quem vai assistir o filme, quem assistiu o filme, quem já leu a história de Allan Kardec, a maioria aqui são espíritas bastante estudados, o que acontece? Você colocando lá, você viu que o pessoal pega os livros dele, coloca lá, coloca fogo. Aquele trabalho ali, que entristeceu a muitos da época, trouxe o que para a doutrina espírita? Um fortalecimento. Por quê? Criou a curiosidade, saber, porque estavam fazendo isso, não é? Jesus, naquela sua humildade maravilhosa divina, vamos falar de um ser maravilhoso, porque é difícil eu falar de Jesus, porque é um homem tão grandioso, espírito tão maravilhoso, um Deus na terra, com D minúsculo, como nos dizia, todos vós sois deuses, assim como eu, podem tanto quanto eu e até mais. Nós, gente, nós temos que entender quando ele foi ao suplício, foi ao sacrifício, esteve ali, ele não reagiu, Muitos pensavam ali da época que eles fariam o quê? Faria trovejar, faria exércitos, faria todos desmaiar, enfim, tinham mil e umas
imaginações naquele momento. Só que não, Jesus foi levado e pacientemente este foi até a cruz, ali deixou-se levar e falou o quê? Para todos: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse sacrifício de Jesus é que nos trouxe Ele até hoje. Gente, guerreiros existiram nas cruzadas, pessoas que mataram existiram em muitos lugares, mas as pessoas que renunciaram por amor, estas ficam marcadas para sempre. Sabe por quê? Assim como Joana d'Arc, na fogueira, ficou marcada para sempre. Sabe por quê? Porque no intrínseco do nosso ser não existe violência, não existe maldade. Existe amor. É por isso que nos marca tanta renúncia. É por isso que nos marca tanto este amor. Porque nós, como espíritos infantis, carregamos ainda experiências diferenciadas. Mas o nosso espírito, como diz o nosso irmão Emmanuel na Fonte Viva, carregamos os genes de Deus. Carregando os genes de Deus, gente, a gente só pode ser puro também. E nessa pureza estaremos voltando ali desde do rio. Como meu pai falava, né? Até o Marcelo uma vez explicou essa frase. Nós estaremos nascendo da fonte, né? O meu pai dizia, da fonte cristalina e pura. E no trajeto ali do rio estaremos tendo as sujidades, mas voltaremos às pedras, aos rochedos, purificando-os novamente, voltaremos novamente ao outro lado, no final do rio, como uma fonte pura e verdadeira. É isso que o nosso espírito está caminhando. Então trazemos este amor. Então todo esse sacrifício que esses irmãos fizeram, todos esses provérbios que trouxeram, todos os apóstolos da reencarnação, da bondade, do amor, era para isso. Porque imaginemos, né, meus irmãos, Jesus veio à Terra para estar passando tudo para nós não renascermos de novo, para nós não termos a oportunidade de vivermos, como diz muitos amigos meus, né? Aqueles mais guerreirinhos, a gente atacava chiclete na cruz e agora a gente está aqui tendo a oportunidade de crescer, a oportunidade de evoluir através da reencarnação. E hoje a gente tem essa oportunidade aqui todos juntos. E, gente, não nos enganemos, isso dentro do nosso lar, dentro das nossas vidas, dentro do nosso trabalho, dentro da casa de caridade, as pessoas que reencarnam conosco são algumas, dizer assim? Sim, mas existem aqueles que estão também em nossas vidas para nos acordar, para nos amar, para nos trazer benfeitorias, para nos trazer propósitos ao bem. Então não nos iludemos, assim como também vêm os espíritos que precisamos harmonizar, vêm os mensageiros divinos para nos ajudar a nos reestruturarmos para crescermos espiritualmente. E temos muitos, na verdade, irmãos, temos muitos que nos ajudam, temos muitos que nos protegem. E sabemos que aquela pessoa que já está com o seu coração puro, perdoando, amando, purificando-se cada vez mais, alcançará a verdadeira felicidade que Jesus nos ensinou, que a verdadeira felicidade não é deste mundo, não é verdade? A verdadeira felicidade é dentro de nós mesmos, dentro de onde estaremos quando estivermos nos tornando almas angelicais, almas maravilhosas, almas sublimes, almas grandiosas, onde estaremos, claro, numa perfectibilidade, num relativo, mas estaremos trazendo aos nossos irmãos o amor. Não voltaremos mais à Terra, não reencarnaremos mais à Terra para estarmos trazendo aos nossos irmãos somente o resgate, mas estaremos reencarnando como Jesus, como Allan Kardec, como esses espíritos grandiosos, como Joana d'Arc, para o sacrifício, para estarmos trazendo algo de melhor para os nossos irmãos. E vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos: a dor realmente é um estado vibracional do espírito, porque esses irmãos, na sua grande evolução, eles sentem dores, mas as dores não lhes trazem temor, elas lhes trazem conforto, coragem, ânimo para seguir, porque sabe que em cada dor sentida, em cada neurônio que ali está, em cada célula do seu corpo, está passando o amor, porque só o amor, como diz Jesus, é capaz de encobrir a multidão dos nossos pecados. Que assim seja, gente.